Olá, meu nome é Leandro Stecker, sou dentista, professor e também resolvi empreender um pouquinho na vida, né? Nesse meio tempo eu acabei criando 4 outras empresas, são 2 clínicas odontológicas, a Simpla Odontologia Estética, uma clínica radiológica, que é o DPI, Diagnóstico por Imagem, e uma academia de ginástica, que é a Soul Fitness. Hoje nós temos um pouco mais de 40 pessoas que têm os seus salários totalmente dependentes dessas empresas. Então eu me tornei quase que responsável por todo mundo. Então, de repente eu comecei a descobrir uma dificuldade muito grande em conseguir lidar com todos esses empreendimentos e ainda por cima tocar a minha vida pessoal. Eu ainda tenho meu consultório, eu gosto de dar aula. Então é uma cobrança muito grande que eu tinha de fazer tudo dar certo. E assim eu comecei a procurar fazer. Comecei a fazer então uma avaliação, poxa, o que está acontecendo? Por que os colaboradores eles não estão aderindo, né, à minha ideia ou à ideia da empresa? Eu descobri que às vezes algumas das minhas empresas não tinham nem propósitos. Foi então que eu percebi que talvez se eu comprasse produtos prontos e implementasse dentro dessas empresas fosse funcionar melhor. Então eu comecei a contratar franquias de produtos realmente, como hoje eu tenho um produto chamado Face to Face, que é um programa de treino de exercício mundialmente famoso, considerado o número 1 do mundo, que eu implantei dentro da minha academia. Só que, mesmo assim, eu percebi que o programa pode ser ótimo, mas se a equipe não se aderir àquele programa, ele não funciona da mesma forma. E aí veio o ponto. Eu comecei a achar que todo mundo que trabalhava comigo era limitado de alguma forma ou não gostava de empreender, não queria crescer mais, não queria fazer com que a empresa crescesse. E comecei a bater de frente com os meus colaboradores, comecei a bater de frente até mesmo com os meus sócios. De repente eu me dei conta de que havia algo errado. Talvez não fosse os meus colaboradores, os meus sócios, talvez não fossem as empresas ou os produtos que eu estava implantando dentro delas. Na verdade, eu percebi que o problema era eu. Como poderia eu liderar equipes, liderar empresas, se eu não estava conseguindo me liderar? Foi nesse ponto que foi me apresentado por uma amiga um curso no IESP, que é a Liderança de Alto Impacto. E eu ainda um pouco receoso sobre o que seria esse curso de liderança, porque eu já estava cansado dessa palavra, inclusive de liderança, né? Eu resolvi ir até o IESP e conversar e saber exatamente o que eles poderiam me oferecer, porque era mais um tempo investido, mais um valor a ser investido e eu já estava cansado um pouco disso tudo. Então eles me colocaram para conversar com o ministrador do curso, né, que é o coach filmográfico. E em 40 minutos de conversa com ele, onde eu achei que ele fosse me apresentar quais os propósitos do curso, o que exatamente seria abordado, em 40 minutos ele me mostrou que o curso faria com que eu olhasse para mim mesmo, fizesse uma autoavaliação sobre o meu perfil de liderança, sobre como eu lidero a minha própria vida. E foi nesse momento que eu descobri que para que eu consiga liderar qualquer grupo de pessoas, qualquer equipe, qualquer empresa, primeiro eu preciso aprender a me liderar. E foi isso que eu aprendi, na verdade, no curso de liderança de alto impacto, que você precisa se gerir, se liderar, mas principalmente se conhecer. E o curso ele tem um foco muito interessante de fazer com que você faça uma autoavaliação muito profunda sobre as suas limitações, sobre as suas virtudes e as suas capacidades de gestão. Eu fiquei um pouco receoso quando eu cheguei, porque eu encontrei uma turma muito heterogênea. Eu vi aqui jovens que ainda estavam na faculdade, ou pessoas que já tinham se dado muito bem na vida como empreendedores, e eu fiquei um pouco preocupado sobre, será que essa turma vai me entender? Será que a opinião que eles vão emitir aqui é algo que seria válido para mim? E eu percebi que esse foi o grande diferencial, na verdade. Eu participar de uma equipe, um grupo de pessoas que estavam aqui com ideais completamente diferentes, com histórias diferentes, com objetivos e dificuldades distintas, é que fez com que o meu conhecimento crescesse muito mais, fosse muito mais longe, na verdade, porque a gente se fecha muito no nosso mundo, nos nossos problemas e, na verdade, conviver com pessoas com características tão distintas fez com que eu começasse a prestar atenção na visão deles, no olhar deles, no que eles sentem dentro das empresas. E aí me fez aprender um pouco mais a compreender o outro.
Hoje o grande sucesso para mim que eu considero desse curso é exatamente o fato de eu ter aprendido a me liderar e aprendido a compreender o outro, identificar as fraquezas e as fortalezas das pessoas que trabalham comigo. Esta sim é a grande vantagem, este sim é o grande prêmio que eu posso dizer que eu tiro desse curso, porque sem dúvida alguma, com um pouco mais de um mês de curso, os meus próprios colaboradores já chegavam até mim e já falavam assim: você está mudado, você está melhor.